Diz pra mim aqui, você já tá sentindo o dedo do Zubeldia? Que parada é essa, né? É porque muita gente, na ânsia de ver algo diferente, já começa a apontar vários caminhos de que o trabalho está indo numa direção X ou Y. Mas eu consegui sim ver algumas mudanças em relação ao trabalho anterior do técnico Renato Gaúcho e vou contar para você depois da vinheta. Aqui no canal o foco é Fluminense, você pode me ajudar de que maneira? Deixando o like nesse vídeo e a inscrição no canal caso não seja um inscrito. Movimentos que não vão te atrapalhar, não vão te incomodar em nada e que me auxiliam pra caramba. Vamos ao tema do vídeo, falar dessas possíveis mudanças do Zubeldia em relação ao trabalho do Renato. Mas já dá para ver alguma coisa? Na partida da última quarta-feira contra o Sport, que o Fluminense miseravelmente toma o gol no final, não faz uma boa partida, é verdade, e acaba empatando com o Lanterna e virtualmente rebaixado o Sport. Mas tivemos ali algumas novidades que certamente é fruto de orientação. Não dá para cravar que já é trabalhado no treino, que os jogadores já fazem aquelas movimentações de maneira natural. Mas, sem dúvida, o Zubeldia está tendo um papel importante ali na hora de posicionar os jogadores com e também sem a bola. O Fluminense entrou em campo contra o Sport com essa formação: Fábio, Guga, Inácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Acosta, Serna, Canóbio e Cano. Um 4-3-3 clássico, algo que faz parte dos trabalhos do Zubeldia, esse é o esquema padrão dele, com algumas diferenças quando o Fluminense tinha a bola. Vou mostrar para vocês. Quando a posse era do Fluminense, os dois volantes praticamente em linha, eles avançavam um pouquinho e os laterais, olha, faziam esse movimento aqui, para que Serna e Canóbio, quando o Fluminense tivesse a bola, abrissem bem, dando amplitude ao jogo, com a Costa muito próximo do Cano, às vezes até como um segundo atacante. O que o Zubeldia quer com Guga e René nessas posições aqui? Ele quer mais gente para poder trabalhar essa bola, seja na saída com os dois zagueiros, também na articulação com os meias, tendo Serna e Canóbio como escape pelos lados. Então, esse para mim foi um movimento diferente em relação ao trabalho do Renato Gaúcho. Os laterais não ficam colados na linha junto com os outros pontas, o que pressupõe, claro, ultrapassagem. O Fluminense ataca pela esquerda, vai o René aqui, o Serna fecha, o René ultrapassa, mas isso não ocorre por questões de características. Nem Guga e nem René são esses jogadores que vão o tempo todo passar, chegar à linha de fundo, induzindo esse aproveitamento dos dois extremos por dentro. Isso não vai acontecer por característica. Então, a iniciativa do Zubeldia foi trazer os dois para fazer esse movimento aqui de armação, uma espécie de volante ali, um pela esquerda, outro pela direita. E aí o Canóbio e o Serna baixavam para poder, sem essas opções pelos lados, são jogadores mais rápidos do que Guga e René. Achei uma medida inteligente do Zubeldia, sabendo aproveitar a característica dos jogadores. Se você tem dois laterais que não avançam, do que adianta ficar com os dois colados na linha lateral? Então fecha eles por dentro, você ganha número pelo meio do campo, abre o jogo quando necessário com os dois pontas para levar até a linha de fundo. Mas qual foi o problema dessa mudança? A falta de qualidade, pessoal. Nem Guga, nem René têm condições, capacidades técnicas de fazer esse movimento aqui. Eles vão pegar a bola, tocar para o lado, tocar para trás. Nunca vão tentar um passe vertical, ou quase nunca, embora o René tenha feito isso no gol que originou o segundo gol de pênalti. Ele deu um passe frontal que depois o Acosta faz o corta-luz e assim por diante. A tentativa foi boa, mas ele tem dois laterais que, independente de estarem colados na linha lateral ou por dentro, vão ajudar muito pouco. E o próprio Canóbio e Serna, que tem essa capacidade física de ir até o fundo, quando encontram o marcador, o que eles fazem? O Canóbio tem muita velocidade, leva, 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 encontrou o marcador aqui, ele para e toca para trás. Ele volta o jogo, porque não dribla. O Serna tem mais velocidade do que o Canóbio e consegue ter esse drible em velocidade.
Se dobra a marcação aqui da mesma forma, ele vai se embananar com a bola, vai perder a posse, como aconteceu contra o Sport, ou vai tocar para trás. Então, eles acabam tendo essa amplitude, mas sem o apoio dos dois laterais que estão aqui por dentro. Então, vai precisar que o Acosta encoste aqui, o próprio Cano descer, e o Cano tem feito esse movimento, né? O Zubeldia já tinha dito que gosta que os atacantes desçam um pouquinho para poder aproveitar a chegada dos meias e dos pontas. Então, o esquema acabou ficando um tanto quanto capenga. A ideia foi boa, o problema é a execução. E por que a execução não foi bem feita, Leandro? Porque não tem peça. E aí não é necessariamente o trabalho do treinador que não indicou esses jogadores e está chegando agora, tem uma semana de treinamento. Essa foi a principal mudança que eu vi nesses 5, 6 dias de trabalho do Zubeldia no Fluminense. O aproveitamento dos laterais por dentro. Quando o Samuel entra no segundo tempo, acontece a mesma coisa. Claro que eles não fazem esse movimento o tempo todo. Às vezes eles abrem para poder ter a opção de passe do zagueiro. Mas sempre que possível, os pontas baixavam, os laterais chegavam por dentro, nessa tentativa de construção do jogo pelo meio, que não foi bem executada pelos motivos que eu acabei de explicar. Tá, e será que ele vai continuar a fazer isso? Como modificar para que essa alteração seja benéfica para o time? Gente, não tem mistério. É a utilização de novas peças. O Zubeldia tem um elenco de mais de 30 jogadores, são muitas opções. É um elenco heterogêneo, são jogadores de características diferentes. O problema é que não há tanto recurso técnico. Você tem do lado esquerdo o Fuentes, que te dá um pouco mais de ofensividade. Em contrapartida, posicionamento ruim, defende mal. O Fuentes não está bem. Ele poderia tentar alguém da base, o Wagner. Do lado direito também é uma coisa. O Samuel é o titular, ninguém contesta. Mas será que não está na hora de usar o Fidelis? Aí vem o problema. O Guga renova por 4 anos. Como é que o treinador que acabou de chegar vai limar o cara que a diretoria renovou por 4 anos para colocar o menino? São movimentos que ele deveria fazer. Mesma coisa do lado. Serna e Canobi, jogadores úteis e importantes, mas não podem ter essa pecha de titulares absolutos porque eles não têm condições e regularidade para se manterem como titulares absolutos o tempo todo. O que eu estou querendo dizer, e vocês já imaginam? O Zubeldia precisa dar chances a outros jogadores. Quem que eu estou falando? Riquelme, Fidelis, Lavega, o Santi Moreno, Lescano, outros meninos da base, o Wallace Davi. O Bernal está jogando muito mal. O Otávio não consegue manter o nível de competitividade e dinamismo do meio. Então, o Zubeldia, que está chegando agora, a gente entende, precisa começar a modificar peças para que o que ele pensa de jogo de futebol, de estratégia, consiga ser exitoso. A gente consegue ver essa mudança. É uma pequena mudança ainda, a gente sabe. Mas, insisto, não vai adiantar buscar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Peças precisam ser alteradas. Outros jogadores necessitam de mais chances, outros afastados. Mas isso fica para um próximo vídeo. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa mudança do Zubeldia? Será que foi algo pontual esse aproveitamento dos laterais por dentro? Dá para ser competitivo dessa maneira? Ou o Zubeldia já precisa pensar numa alternativa, numa outra formação? E eu vou mostrar para vocês aqui como que isso pode acontecer. Tem outro vídeo que eu já expus aqui para vocês, que esse para mim, essa seria para mim a formação ideal. Um dos grandes problemas do jogo do Sport foi esse camaradinho aqui, Acosta, toda hora tentar uma jogada vertical com Serna, com Canobi, com os laterais. Ele dá a bola, corre para receber e não recebe. Por quê? Falta inteligência dos jogadores e capacidade técnica para executar os movimentos. E eu insisto, muitos de vocês vão, ele já acabou, ele tá morto. Cara, jogador bom entende outro jogador de qualidade. Eu queria muito ver a Costa junto com o Ganso. Você vai tirar o Cano? Vou tirar o Cano. Eu acho que o Fluminense precisa ser uma equipe menos previsível. Não acredito que o Zubeldia vai fazer, mas é o que eu faria e insisto. Para o Fluminense ter dois atacantes móveis que podem cair pelos lados, por dentro. E você dois caras que vão dialogar, que vão trocar passes, que vão se entender dentro de campo. Quanto mais qualidade, melhor. E disso, sinceramente, eu não abro mão. Você tem aqui o Samuel que avança, você segura um pouquinho o René, você pode até fazer uma saída de 3 aqui, o René sendo esse jogador
esse terceiro homem. Você induz esse movimento aqui quando o Fluminense estiver com a bola. O Ganso desce um pouquinho, ele já faz isso naturalmente. O Ganso não é o cara para ficar aqui, ele é o cara do meio de campo. O Acosta avança um pouquinho, você tem o Samuel apoiando. O Serna, você pode ter esse revezamento aqui do Canóbio com o Serna. Vão incomodar muito mais até do que o Cano. É um finalizador, o Cano é lógico, mas você ganha explosão, ganha também força física. Era um movimento que eu faria. Ganso e Acosta juntos para que a gente tenha qualidade e imprevisibilidade dentro de campo. Agora sim, eu quero saber o que você faria. O que você acha dessa mudança do Zubeldia, do apoio dos laterais por dentro, a amplitude com os pontos, e qual é o Fluminense da sua cabeça, que pode ser mais competitivo? Coloca aí nos comentários. Antes de sair, deixa o like no vídeo e a inscrição no canal para fortalecer. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Saudações tricolores.